Meus amigos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o vosso amigo em Cristo, Magno Souza. Venho aqui por meio desse vídeo deixar uma palavra de reflexão para o seu coração e para a sua alma. Por que devemos orar? Qual é o principal objetivo da oração? A oração, antes de mudar qualquer coisa, ela muda aquele que está orando. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, ele vai dizer: orai sem cessar. Paulo, ele nasceu em oração. Quando ele perseguia a igreja, agora por sua vez, ele vai sofrer uma queda, vai ficar cego, vai ser levado para a cidade de Damasco e lá ele vai passar 3 dias e 3 noites em oração. Paulo, ele conhece o terceiro céu. Por quê? Porque tem vida de oração. Paulo, ele vai dizer: não me envergonhe do evangelho de Cristo. Por quê? Porque ele é poder de Deus. Paulo, ele é alguém que vai escrever a igreja de Éfeso dizendo que nós temos que nos revestir com o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, o sapato de preparação do Evangelho, como Paulo, orando em todo o tempo. Temos que entender que a oração, ela é a mão que move Deus no céu para trabalhar em nosso favor aqui na terra. Já dizia Charles Spurgeon que quando eu trabalho, mas que quando eu oro, quem trabalha por mim é Deus. Hernando Dias Lopes, ele vai dizer que temos gigantes no conhecimento, mas pigmeus na oração. Martin Lloyd Jones, ele vai falar algo interessante. Alguém pergunta por onde se começa um avivamento. Ele responde: acenda uma fogueira no púlpito. E o fogo, ele só é aceso através da oração. Percebemos em Atos capítulo de número 2 que a igreja estava orando e orando incessantemente. E agora o Espírito vai descer em forma de fogo. Você sabe por quê que a igreja não clareia? Você sabe por quê que a igreja não aquece? Porque a igreja não purifica e a igreja não cresce ou se alastra? É por falta do fogo. O fogo clareia, o fogo aquece, o fogo purifica e o fogo se alastra. Entenda bem, a oração, ela nos faz entender a necessidade de Deus para cada um de nós. Jesus, ele vai dizer: Pai, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba que os discípulos nunca chegaram a Jesus dizendo: ensina-nos a pregar, ensina-nos a louvar, a evangelizar. Não. Os discípulos chegaram a Cristo dizendo: nos ensina a orar. A oração, ela me faz dar, não o que eu recebo, mas aquilo que eu tenho. Jesus, no Getsêmani, ele vai chamar os discípulos para orar. E no ambiente da oração, os discípulos vão dormir. Perceba que agora Judas, ele vai trazer os soldados, e juntamente com os soldados vem o servo do sumo sacerdote por nome de Malcom. Malcom agora vai ser ferido por quem estava dormindo ao invés de estar orando. Porque quem dorme ao invés de orar no ambiente da oração, vai pegar a espada e vai manuseá-la de maneira equivocada e errada. Porém, Jesus está orando e Jesus agora vai estender a mão, vai curar, vai sarar, vai estancar, vai cicatrizar e vai devolver aquilo que aquele moço tinha perdido. Porque quem ora, ao invés de ferir, ele sara. Ao invés de dar as costas, ele abraça. Ao invés de apontar o dedo, ele estende a mão. Quem tem uma vida de oração vive menos embaraçado. Vive menos no pecado. Porque o pecado me afasta da oração, mas a oração também me afasta do pecado. Perceba que a oração, ela vai fazer que nós tenhamos um sentimento de compaixão dentro de cada um de nós. Por quê? Porque Malcom não é amigo de Jesus. Porém, Jesus agora, por sua vez, ele vai fazer algo interessante.
Ele vai curar, sarar, cicatrizar, estender a mão. Não é para quem é seu amigo. É para aquele que veio tentar lhe prender, lhe bater, lhe maltratar. Entenda bem, abraçar quem me abraça é muito fácil. Mas quer ver você fazer e ter atitudes diferentes daquilo que todos têm? Comece a orar. Jonas, no seu livro, a Bíblia diz que ele agora vai receber um chamado de Deus. E ele levanta para fugir, não levanta para cumprir. Porém, agora vai vir uma grande tempestade naquele barco. E o texto vai dizer que agora ele vai ser lançado para fora do barco e vai ser engolido por um grande peixe. Eu não sei que peixe é, porém, a Bíblia diz que ele agora vai começar a orar. E o texto diz: eu clamei e Deus me respondeu. Eu gritei e Deus ouviu a minha voz. Perceba que Deus, ele ouve grito, mas ele só responde clamor. E agora, a resposta da oração dele não vai vir para ele, vai vir para o ambiente de onde ele está. E agora temos que entender essa verdade, que muitas das vezes queremos a resposta para nós, para cada um de nós, mas Deus está dizendo: eu vou movimentar o ambiente aonde você está orando através da sua oração. Eu não movimento você, eu movimento o ambiente. E a oração de Jonas agora vai ser levado, porque o lugar está sendo movimentado. E agora, como o lugar está sendo movimentado, Jonas vai para onde ele não queria ir. Deixa que eu lhe fazer uma observação. Não quer pedir perdão? Fica sem orar. Não quer se encontrar com algumas pessoas? Fica sem orar. Porque se você começar a orar, Deus vai fazer com que essas pessoas se deparem e se encontrem com você. No meio da rua, aonde seja. Mas entenda bem, a oração nos dá estrutura para irmos a lugares que nós acharíamos que não poderíamos ir ou chegar. A oração, ela vai fazer Jonas chegar no ambiente do propósito. Vou repetir, a oração vai levar Jonas para o propósito. Quer estar no centro da vontade de Deus? Quer chegar diante do propósito de Deus? Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de oração. Entenda bem, a oração, ela nos dá autoridade nas nossas palavras, nos louvores, nas nossas atitudes. Pregação, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, pregação sem oração ou sem unção é invenção. Louvor sem unção é invenção. Quer ter unção na pregação? Comece a orar. O que é pregação? Lógica em fogo. John Wesley dizia: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Jonathan Edwards, alguém perguntou para ele: como esse povo vem lhe ouvir? Ele disse: é simples, eu me ponho em chamas e eles vêm me ver queimar. Martin Lloyd Jones, ele vai falar algo muito lindo e interessante. Ele diz que o problema da obra são os obreiros, falando concernente a uma vida de oração. Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer: temos gigantes no saber e pequenos no conhecer, ou seja, gigantes no conhecimento e pigmeus na oração, porque quando eu leio eu sei sobre, mas quando eu oro eu sei de fato quem ele é. Entenda bem, quer ter experiência com Deus? Tem que ter uma vida de oração. Temos que entender que a oração, ela vai mover alguns lugares e vai abrir algumas portas. Atos capítulo de número 12, a Bíblia diz que Pedro está preso, a igreja está orando por Pedro. Porém, Deus agora desce, abre as portas. Quem abre a porta não é Pedro, quem abre a porta é a oração. E agora ele vai passar pelas portas sem abrir nenhuma delas. O texto vai dizer que ele chega na porta de ferro, ela vai se abrir sozinha. A oração, ela abre algumas portas. Atos capítulo de número 16. A Bíblia Sagrada vai dizer que Paulo e Silas estão presos, feridos, machucados. Porém, eles agora vão começar a cantar e a orar. E agora o cárcere vai se movimentar e as portas irão se abrir. Quer receber uma palavra? Deus, através da tua oração, vai começar a abrir algumas portas que estão fechadas. Deus, através da oração, vai começar a abrir, a movimentar alguns lugares que estão parados. Lá vai. Deus vai movimentar a tua casa, a tua família, o teu casamento, a tua história,
através da tua oração. Amém? Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, que Deus abençoe, em nome de Jesus.